Fala, meus especiais, beleza? E aí, galera, como é que vocês têm passado esse tempo todo aí? Eu tava com saudade do videozinho de genética, tava? Eu sei que alguns já andaram mandando mensagem pra mim. Ô, professor, vai ter o vídeo? Vai ter? Não vai ter? Vai, ó, tá aí. Demorou, mas essa semana foi muito conturbada, né? Inclusive, hoje, eu estou gravando uma sexta-feira, que é o dia do feriado, porque foi o dia que eu consegui. Isso porque eu coloquei minhas filhas ali para assistir um vídeo. Vamos ver se vai ficar lá até o final lá. Eu coloquei o Kung Fu Panda lá, é legal pra caramba, né? Eu gosto. Não sei se vocês gostam. Mas, inclusive, se vocês tiverem sugestão de algum filme que eu possa colocar para minhas filhas irem assistindo, para eu conseguir gravar as aulas, eu vou ler e vou dar ponto extra. O que vocês acham, hein? Ah, e também não, ponto extra é demais, não é? O que vocês acham? Falar sério, né? E aí, tá animado para mais uma aula ou não? Tem que estar animado, cara. Poxa, se não tiver animado aí como é que você vai conseguir aprender o conhecimento de genética? Tem que estar animadaço. Já tomei café aí, ó, faz pouco tempo. Já tomei meu banho gelado. Já tô 200%. Então, não tô animadão. E vocês? Tá não? Mas eu tô. Então, eu quero te contagiar com minha energia, né? Pessoal, da vez passada, da última aula, só 2 pessoas me perguntaram pelo WhatsApp. Ou eu estou mandando muito bem nas minhas aulas, ou vocês estão entendendo é nada, né? Se não me engano, foi a Milena e a Gabriela que me perguntaram lá no WhatsApp alguma coisa, tirar dúvida. Vocês estão sabendo tudo aí, tá manjando tudo? Porque normalmente lá em sala de aula vocês perguntam mais, né? Mas enfim, espero que vocês estejam dominando o assunto aí, né? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai se reencontrar todo mundo novamente e terão as provas, né? Então, é óbvio que a gente vai ter um momento de discussão após nós nos reencontrarmos, mas eu espero que de alguma forma esses vídeos estejam sendo úteis para que vocês possam se aprofundar no conhecimento de genética. Beleza? Então tá bom. Então lembre-se, qualquer dúvida manda lá no WhatsApp, manda por e-mail, né? Bem, dito tudo isso daí, vamos começar mais uma aula de hoje. Hoje vai ser interações alélicas e não alélicas, ok? O que será que é isso? Vamos ver, né? Vamos começar então pelas interações alélicas, ok? Elas podem ser de 4 tipos então. Dominância completa, dominância incompleta ou herança intermediária, codominância e alelos letais, tá bom? Qual que é a diferença de cada uma delas aí? Então vamos lá, ó. Na dominância completa, que é o primeiro, o homozigoto 1 é igual ao heterozigoto, que é diferente do homozigoto 2. Entre outras palavras, podemos colocar assim, ó. Azão, azão é igual a azão, azinho, que é diferente de azinho, azinho. Onde vocês já viram isso? Gente, a gente cansou de falar isso na aula passada. Lembra da aula de mendelismo? Nós falamos lá da cor das sementes, falando da textura da semente. A gente cansou de falar de azão, 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 azinho, azinho, azinho. Quem tiver dúvida, pelo amor de Deus, olha a aula do passado, que eu não vou ficar chovendo numa olhada aqui hoje, vou ficar repetindo isso, né? Então, olha lá. Inclusive, hoje eu vou falar somente da dominância incompleta, da codominância e alelos letais, porque para mim já ficou mais que saturado aqueles exemplos que foram dados de dominância completa na aula referente a mendelismo, que foi a aula da semana passada, tá bom? Então, com relação à dominância completa, é isso. Azão, azão é igual a azão, azinho, que ambos diferentes, fenotipicamente, do homozigoto recessivo, que é o azinho, azinho, tá bom? Então, qualquer dúvida, veja lá na aula passada. Hoje nem vou falar disso, tá? Com relação à dominância incompleta, conhecida também como herança intermediária. Olha aqui, ó. O homozigoto 1 é diferente do homozigoto do heterozigoto, que é diferente do homozigoto 2. Traduzindo, azão, azão é diferente de azão, azinho, que é diferente de azinho, azinho. É isso que eu quero dizer. Beleza? Isso é, obviamente, falando fenotipicamente. Lembra, né, pessoal? Então tá bom. Continuando, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, tá, de cada um desses daí, mas só uma visão geral das interações por enquanto. Codominância. Heterozigoto,
ele é aproximadamente igual aos ambos homozigotos. Mas como assim, Ramon? Tá doideira é essa? Aproximadamente por quê? Porque o heterozigoto ele possui características simultâneas de ambos homozigotos. Então vamos dizer assim, como se fosse mais ou menos assim, ó. O heterozigoto mais ou menos semelhante, né, ao homozigoto dominante e o recessivo. Mais ou menos, tá? Eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho, tá? Isso aqui é só um rascunho do que virão nos próximos slides. E os alelos letais? O homozigoto 1 é diferente do heterozigoto. Ramon, mas não está faltando nada nesse slide aqui, não? Cadê o homozigoto 2? Meu filho, qual que é o nome da interação? Lê de novo no slide, por favor. Alelos letais. Letal lembra de? Alguém morreu. Quem morreu? O homozigoto 2. Então aqui, o que acontece? O homozigoto azão, por exemplo, ele é diferente do heterozigoto e o homozigoto recessivo morreu. Beleza? Então seria basicamente isso daí, tá? Então aqui, ó, falando o que a gente acabou de falar. O alelo o 2, né? Ou seja, o azinho, é letal em homozigose. Portanto, o homozigoto 2 não existe, ele morre, tá? Então vamos aí entrar em maior detalhe em cada um deles, ok? Dominância incompleta ou herança intermediária. Essa flor é conhecida como maravilha também. Ela possui várias colorações, tá? Então vamos pegar uma dessas 3 colorações aí, tá? O que vocês percebem nessa foto? Pessoal, só recordando, eu falo isso toda aula para depois não vir ninguém chorando na minha cabeça. Ramon, de onde você está tirando isso? Lembre-se que o material sempre é o Genética na Agropecuária, que eu já mostrei em aulas passadas, e a introdução à genética de Griffiths, né? E o Genética na Agropecuária é o pessoal lá de Lavras. Veja isso nos slides nas aulas passadas, que já tem referência na descrição dos vídeos lá. É a mesma coisa, tá? Então, esse daqui está onde? Está no livro de Introdução à Genética de Griffiths. Então, olha aqui, ó. Temos a coloração da flor branca. Temos uma cor aqui mais escura, sei lá, roxo. Pode ser, eu acho que é roxo para mim. Eu acho que não sou daltônico. Mas para mim é roxo e aqui é um lilás. Tá vendo que essa cor aqui ela é intermediária do branco e desse roxo, uma cor mais escura? Né? Me ajuda aí, se não for essa cor, você coloca na descrição, coloca no WhatsApp, fala, você errou isso daí, isso aí é tal cor, tá? Mas o que é importante que eu quero chamar a atenção essa cor é intermediária em relação a essas duas aqui, tá? Então isso é um caso de dominância incompleta. Por quê? Olha aqui, ó, o homozigoto azão, ele é diferente do azinho, que é o heterozigoto, que é diferente do azinho. Então, vamos colocar aqui, ó, esse daqui, ó, azão, esse daqui, azinho, e esse último aqui, que é o intermediário, qual que é? Opa, tô apanhando. Azinho. Então, aqui, ó, homozigoto recessivo, homozigoto dominante e o heterozigoto. Então, para a gente classificar, vocês estão percebendo então que para classificar as interações alérgicas, a gente estuda, obviamente, os extremos, que são os homozigotos, mas também vamos ver o comportamento do heterozigoto nessa história toda. Então, se o heterozigoto ele se demonstra de uma forma intermediária em relação aos dois extremos, então isso aqui é um caso de dominância incompleta. Aí você fala assim, Ramon, mas por que isso acontece? Você lembra que nós comentamos lá na aula do dogma central da biologia molecular, que um gene era responsável pela produção de uma proteína, que ela poderia ter função enzimática? Então, como funciona lá na dominância completa da semana passada? Na dominância completa, vocês lembram que o alelo, a gente combinou isso na primeira aula, né? Que o alelo dominante ele produzia uma enzima funcional. Então, tanto no heterozigoto como no homozigoto dominante, a quantidade de enzimas produzidas lá naquele processo lá
do dogma central da biologia molecular, era suficiente no heterozigoto para que o fenótipo do heterozigoto fosse igual ao do homozigoto dominante, né? Então, lá na aula passada, a gente citou a lisa e enrugada. O liso era azão, 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 azinho. O homozigoto dominante, o heterozigoto. Então, a quantidade de enzimas de um não era a mesma quantidade, a dominante. Teoricamente, produziria 2 vezes mais por ter 2 cópias do azão, enquanto que do azão azinho tem uma cópia somente do azão. Então, teoricamente, o homozigoto dominante produz 2 vezes mais quando comparado ao heterozigoto. No entanto, a quantidade produzida pelo heterozigoto que já seria suficiente para manifestar o fenótipo liso. Você lembra da aula passada? A gente comentou sobre isso. Agora, na dominância incompleta, isso não acontece. Porque a quantidade do homozigoto dominante ela é suficiente para produzir um fenótipo, e a do heterozigoto não é suficiente para produzir aquele mesmo fenótipo. Por isso que ele fica intermediário, que é como se fosse a metade da quantidade de enzimas produzidas. Portanto, tem o substrato disponível, mas não tem enzimas para atuar ali na produção daqueles pigmentos, por exemplo. Então, a gente vê uma coloração intermediária. Tá vendo aqui, ó, amarelo, aí seria o lilás e o roxo. Tá vendo que o azão, azinho, que é heterozigoto intermediário? Então, a ideia é justamente essa. Ok? Ficou claro? Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no WhatsApp ou mandam nos comentários aí. Beleza? Diferenciou, então, homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Dominância incompleta. Beleza? Então, vamos lá. Olha outro caso de dominância incompleta aqui, ó. A raiz do rabanete, ela pode ser raiz longa, tá vendo? Raiz esférica. Então, o oval é o intermediário entre elas. Então, olha aqui, ó, aqui está representado na forma de R1, R1, R2, R2. R1, R2, né? E aí, da autofecundação ou do cruzamento entre indivíduos da F1, obtém-se uma F2 com as proporções 1:2:1. Ou seja, 1/4 de longa, 2/4 oval e 1/4 esférica. Beleza? Ficou claro? Isso daqui, então, portanto, é uma proporção fenotípica, né? Você lembra? É uma proporção fenotípica de que cada tipos diferentes serão formados. E como que era mesmo lá, só para pegar um gancho rapidinho, como que era lá da dominância completa, da aula passada? Era 1:2:1? Não, né? Como é que era lá? Pensa aí. 3 segundos. 1, 2, 3. Lembrou? 3:1, galera. Lembra que era 3:1? Então aqui, ó. Nessa daqui que é a dominância incompleta, 1:2:1. Na dominância completa, que foi na semana passada, era 3:1. Beleza? Lembraram? Então tá bom. Continuando então aí. Codominância agora. Lembra que a gente comentou que o heterozigoto ele é aproximadamente a união dos 2 homozigotos? Então, como assim? Aqui, diferentemente da dominância incompleta, nós vamos assumir que é codominância. Então, os 2 dominam simultaneamente. Por isso significa o prefixo co, né? Então, tanto o alelo M1 quanto o alelo M2 produzirão enzimas funcionais, tá bom? Então, o que acontece aqui? Se o indivíduo ele é M1, ele produz uma planta, né, uma planta de linho, que ela é resistente à raça 1. Já se o indivíduo ele é genotipicamente M2, ele produzirá um fenótipo resistente à raça 2. Se cruzar esses dois, obtém uma F1, M1, M2. E essa M1, M2 ela é resistente simultaneamente a ambas as raças de fungo, né? Qual fungo nós estamos falando aqui no caso? A ferrugem. Olha aqui, por exemplo, uma planta de linho, as plantas de linho, né? Belas, né? Sem qualquer tipo de doença, e olha aqui quando recebe ou quando foi acometida por esse fungo, né? Que é o da ferrugem.
Então a gente vê que a planta fica acabada, né? É um fungo biotrófico. E, portanto, quando ela é M1, M2, ela é resistente a duas raças, dois tipos diferentes de ferrugem do linho, que é a planta. Ficou claro? E ao obter a F2, nós vamos ter você lembra aqui, ó, 1:2:1, a proporção fenotípica. Nossa, Ramon, mas essa proporção fenotípica que está 1:2:1 está igual da anterior? Sim, filho, é igual à anterior. Porque se você pegar um gene com duas formas alélicas numa F2, indivíduo diploide, obviamente, né? Sempre será 1/4, 2/4 e 1/4. Então aqui, ó, 1/4 M1, resistente à raça 1. 2/4 M1, M2, resistente a ambas simultaneamente. E M2 resistente somente à raça 2. Ah, amor, poxa, não estou entendendo aqui, minha cabeça agora fundiu. Como que eu vou diferenciar a dominância incompleta da codominância, já que ambos são 1:2:1? Alguém saberia me responder enquanto eu bebo uma água aqui? E aí? Como vou diferenciar dominância incompleta da codominância? Já que ambas apresentam a proporção fenotípica de 1:2:1. Na dominância incompleta, o fenótipo do heterozigoto ele é intermediário dos dois extremos, do homozigoto dominante e do homozigoto recessivo. Lembra? Vamos pegar no exemplo anterior lá, a coloração daquela flor lá. Vocês lembram? Que nós tínhamos o branco, tínhamos o lilás e tínhamos o roxo. O lilás seria o intermediário entre os dois extremos, não é? Então, a dominância incompleta. E na codominância? Você lembra que apresenta os dois fenótipos simultaneamente. Ah, Ramon, mas não estou entendendo. Então, vamos pensar no caso lá da flor. Lá na flor, como é que era? Branco, lilás e roxo. Isso era dominância incompleta. E se fosse codominância? Sabe como é que seria? Seria um malhadinho. Então, assim, o heterozigoto seria o azão, azinho, só que na flor, na cor dela, nós teríamos manchas brancas com manchas roxas. Nós não teríamos a cor lilás. Entendeu a diferença? Então é isso daí, minha galera. Galerinha, é muito simples. Ficou claro então? Beleza? Olha outro caso de codominância, só que agora em animal. Cor da pelagem na raça Shorthorn. Olha aqui, ó. Nós temos o fenótipo vermelho, o fenótipo branco e esse aqui conhecido como ruano. Olha aqui. Você comentei que teria como se fosse um malhado, um manchado. Olha aqui, ó. Nós temos partes brancas entremeadas com partes vermelhas. Então, isso aqui é codominância. Cara, então não tem como você confundir dominância incompleta com codominância. Em termos fenotípicos, com relação à proporção fenotípica, ela é a mesma. Mas com relação à manifestação do fenótipo, são completamente diferentes. Ok? Ficou claro? E o último tipo de interação alélica que nós temos aí são os alelos letais, né? Então, olha aí, ó. No caso de ratos, né? Se pegarmos um rato, né, amarelo, com o genótipo azão Y com azão, e cruzarmos com uma fêmea azão Y, azão, o que vai surgir? Né? Se quiser fazer um quadro de pônei aqui, ó. Lembra aqui do quadrinho de pônei? Eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Vocês lembrarem aqui, ó. Vocês que gostam de quadro de pônei. Pônei, você lembra que é o portuguesado que a gente falou, né? Punnett. O nome do rapaz lá em inglês. Se você gostasse de falar seu nome errado, se um gringão falar seu nome errado, a gente nunca vai saber. O cara já morreu, né? Mas você gostaria? Então, se você não gostaria, chama Punnett. Se você uns poucos se importa, chama Punnett, tá bom? Então vamos lá, ó. Colocando no quadro então do Punnett, porque eu me importo. Vai que ele puxa meu pé à noite. Então, como é que ficaria esse exemplo aí, ó? O macho, vamos colocar aqui o macho e a fêmea, ok?
Quais são os gametas do macho ali, ó? Vai ser meio de azão Y e meio de azão. E a fêmea? Meio. Vamos, me ajuda? Meio de azão Y e meio de azão. Ramon, de onde você tirou isso? Veja na aula passada, para não ter que ficar repetindo toda a aula, né? Então, fazendo produto de probabilidades agora. Esse vezes esse, 1/4 de azão Y, azão. Esse vezes esse, 1/4 de azão Y, azão. Esse vezes esse, 1/4 de azão Y. Opa, peraí, tem uma coisa errada aqui, ó. Azão Y, né? Me ajuda aí, hein? Coloca nos comentários se fizer alguma besteira aqui. Azão Y, azão Y, azão Y, azão, azão Y, azão. E o último, 1/4 de azão, azão. Olha aqui o que está acontecendo então. Ó, o azão Y com o azão Y, que são esses aqui, ó, na diagonal, olha aqui. Eles produzem qual fenótipo? Amarelo. Então, azão Y, azão é o fenótipo amarelo. Olha aqui, ó, são esses dois aqui. O azão, produz qual fenótipo? O cinza. E se for azão Y, qual que é o nome da interação? Alelos letais. Então, acontece com ele? Morre. Então, ele não chega a nascer. Portanto, quando nós estudamos esse tipo de interação alélica, qual que é a proporção fenotípica esperada? Lá nos anteriores eram 3:1, 1:2:1, 1:2:1, e esse aqui será 2:1. Entenderam a diferença? Por quê? Porque o que seria o 1, o 1/4, né, entre aspas, ele está morto. Ele não nasceu. Ok? Então, por isso aqui, ó, na nosso esqueminha aqui, ó, você vê aqui, ó, o azão Y seria esse daqui, que ele morreu. Ficou claro, então? Alelos letais. Então, pessoal, nós poderíamos descrever, então, um breve resumo de interações alérgicas, considerando um gene com duas formas, né? Podemos colocar assim, ó, dominância completa. Qual que seria a proporção esperada? 3:1. Dominância incompleta, 1:2:1. Lembra? Codominância, 1:2:1. E o último, genes letais, ou alelos letais, que dependem da literatura. Eu prefiro colocar alelos letais, tá? Alelos letais, 2:1. Tá? Então, resuminho das proporções fenotípicas em relação às suas respectivas interações, tá? E se considerarmos, lembra da aula passada, quando nós falamos da segunda lei de Mendel, quando dois genes tinham duas formas alérgicas, só que eles se encontravam em cromossomos diferentes, né? Era produto de probabilidade. E aí a gente viu uma proporção lá de, aqui ó, 9:3:1. Tá vendo aqui? 9:3:1. E lá nós falamos que de onde saiu esse 9:3:1? Que na verdade era respectivamente isso daqui, ó. O que era isso? Lembra? Olha lá na aula passada, minha gente. Isso daqui era correspondente a um gene. Esse era correspondente a outro gene. Vamos supor, o gene A e o gene B. Imaginando que esse era o gene A com duas formas alérgicas de dominância completa, nós tínhamos a proporção de 3:1. Um gene B com duas formas alérgicas, Bzão, Bzinho, né? Dominância completa, 3:1. E a gente falou, ó, esse vezes esse, dá quanto? Esse vezes esse. Quanto que dá, minha gente? Se fizer esses produtos de probabilidade aqui, vai dar justamente essa proporção aqui, ó. 9:3:1. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9:3:1. Beleza? Então, considerando simultaneamente dois genes com dois alelos cada, preponderando dominância completa
em ambos os locos ou em ambos os genes, tá? Aqui minha gente, vou falar um negócio aqui que para facilitar o raciocínio, vamos colocar como locus como se fosse sinônimo de gene, apesar disso não ser verdadeiro, porque locus é uma determinada região do genoma que desempenha uma função. Pode ter uma função de expressão gênica ou de regulação de expressão gênica. Né? Então, para simplificar, vamos colocar como se fosse locus, fosse sinônimo de genes aqui, tá bom? Mas não necessariamente é a mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente viu lá na aula passada, azão, traço, bezão, traço, azão, traço, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, traço e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Aqui está representado com outra simbologia, mas a ideia é a mesma. Lembrou? Aí a questão é ver o seguinte: Ramon, mas isso na hora da prova caiu umas proporções igual essa daí. Olha aqui, ó. Se cair um 3 para 6 para 3 para 1 para 2 para 1, eu entrego a prova em branco. É isso? Mas você vai segurar na mão de Deus. É isso que você vai fazer? Lógico que não, rapaz. Você vai usar o seu intelecto. Deus te deu o seu intelecto para você resolver os problemas da vida, rapaz. Não é ficar de mimimi chorando, não. Nada na vida é por um acaso. Não existe o acaso. Não existe. Tudo tem uma explicação. Não sei se vocês aprenderam isso da estatística, né? Lembra da estatística lá, com o professor de estatística lá. O que diferencia o modelo estatístico do modelo determinístico matemático, o físico, é que na estatística nós temos sempre um erro associado a cada observação. Né? No modelo físico, não. E matemático, não. Né? Por isso que é um modelo determinístico na matemática, enquanto o outro é um modelo estatístico. Mas sabe por quê? Porque a gente coloca lá o epsilon, que é o erro da observação, porque o ser humano não sabe colocar como fonte de variação lá no quadro da nova. Ele não soube o que aconteceu, mas existe uma razão. Entendeu? Então aqui tudo tem uma razão de ser. Então qual que é a razão de ser 3 para 6 para 3 para 1 para 2 para 1? Qual que é a razão nesse nosso exemplo aqui? Olha lá. Quer tentar? 1, 2, 3. Aí, rapaz, você é inteligente, você menina, você rapaz, vocês sabem resolver isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 3 para 1. Ó, te resolvi 50% da questão. Vai, desabrocha. Seja feliz, moleque. Vai, fala aí, qual que é o próximo aí? Se é 3 para 1, resolvi 50%, qual que pode ser o outro infeliz? Fala. Lógico que é 1 para 2 para 1. Então, ou seja, aqui é um gene, aqui é outro gene. Então, olha só. Estamos considerando, então, portanto, dois genes, gene A e gene B, com duas formas alélicas, cada, porque no primeiro é o gene A com a forma alélica azão e azinho. Na segunda situação é o gene B com a forma alélica Bzão e Bzinho. Só que aqui, nessa primeira situação, aqui, ó, é dominância completa. E aqui, que é 1 para 2 para 1, pode ser dominância incompleta ou codominância. Como eu vou descobrir? Olha o fenótipo do indivíduo. Aí você vai descobrir. Se for um fenótipo intermediário, dominância incompleta. Manifesta os dois fenótipos simultaneamente, codominância. Olha aqui, ó, vamos ver se isso é verdade ou não? Então aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Viu? Então é produto de probabilidade, cara. Não tem como errar isso aqui, cara. Você é um cara especial, você sabe resolver isso. Basta usar a sua faculdade intelectiva, usa a inteligência, o que te diferencia dos animais. Vai, usa isso. Não é para segurar boné, não. Não é para segurar óculos, não, rapaz. Ó, usa a inteligência que você tem. Então você vai me responder. Vou até aumentar a quantidade de tempo. Ó, nessa outra situação aqui, ó. Como seria a explicação dessa outra situação? Olha o anterior. 1, 2, 3.
Se você respondeu que é 1 para 2 para 1, se unindo com 1 para 2 para 1, você acertou. Aqui é dominância incompleta? Pode ser. Aqui é dominância incompleta? Pode ser. Como poderia ser também codominância e dominância incompleta? Também. Mas para ter certeza, nós teríamos que fazer o quê? Olhar o fenótipo. Se olharmos os fenótipos, responderemos qual tipo de interação está vinculada ali. Tá bom? Mas só fazer produto de probabilidade agora. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 1. E aí surgirá essas combinações fenotípicas aí. Pessoal, ficou claro isso daí? Ficou tranquilo? Sem dúvidas? Então, prossigamos então. Finalizado esse assunto, que é sobre interações alélicas, eu estou olhando nosso tempo aqui, tá? Meia hora, beleza. Vamos falar um pouco agora de interações não alélicas, também conhecido como interações epistáticas, ok? Como que seria a interação epistática, então? Nós falamos até o presente momento de interações alélicas e aquelas combinações que poderiam surgir, né, entre elas, que a gente falou de 9, 3, 3, 1, falamos daquelas outras que acabamos de exemplificar aqui agora. Só que na epistasia, ela vai fugir completamente desse tipo de arquétipo. Por quê? Porque é quando o efeito de um gene ou produto de um gene interfere diretamente na expressão de outro gene, né? Então, a definição tradicional traduzida pelo pesquisador geneticista Bateson, ele nos torna claros, né, que epistasia ocorre quando o efeito dos alelos de um loco é bloqueado pela presença de um alelo específico de outro loco. Então, ou seja, o produto do gene A, por exemplo, interferirá na manifestação fenotípica do gene B. Beleza? Então, vamos pegar as classificações genéricas que podemos ter aí. Primeiro seria a epistasia funcional. Como que é a epistasia funcional? Imagina o seguinte, situação aqui, ó. Lembre-se que é o produto de gene interferindo no outro, tá? Você tem o gene para ser loiro, para ser loira, tá? Só que, em dado momento da sua vida, você fica careca. Ninguém quer ficar careca, mas tem gente que vai ficar careca. Então, vamos supor, você tinha um genótipo para ser loiro e a manifestar um fenótipo loiro, né? O gene e com seu fenótipo correspondente. Mas só que, em dado momento da sua vida, você perdeu sua cabeça, ficou careca. Então, isso é um tipo de epistasia funcional. Por quê? Apesar de você ter a informação para ser loiro, ela não se manifestou porque você ficou careca. Então, isso é uma epistasia funcional, tá? De função. Então, e daí deflui um raciocínio que, ora, existe um gene que impõe a manifestação da influência, né, e outro que recebe essa influência. Aquele que interfere na expressão de outro é denominado alelo epistático, né? Aquele que recebe a influência é chamado de hipostático. Ficou claro? Então, vamos voltar no caso do cabelo loiro e do careca, tá? Então, o gene responsável pela presença de cabelo, ele é epistático em relação à cor do cabelo, porque a cor não conseguiu ser manifestada, o loiro não conseguiu ser manifestado, porque o indivíduo ficou careca. Entendeu mais ou menos o raciocínio, como é que é a interação, a classificação da epistasia funcional? Ficou claro? Beleza? Então tá bom. Outro tipo, bloqueio de um passo metabólico. Então vamos acompanhar no exemplo aí, ó. Tem um substrato, aí vem uma enzima A, produzida devido a um alelo dominante azão, aí sintetiza um produto A. Esse produto A, ele é substrato
para a enzima B, e desta forma será produzido, ao final dessas etapas, dessa rota metabólica, o produto B. Então, viu que isso aqui tudo é uma rota metabólica para produzir o produto B no final do processo. Ficou claro? Então, tá bom. Vamos imaginar a seguinte situação, então. Se ali nós tivéssemos o alelo Bzão, portanto, produziria a enzima B, né? Mas, e se tivéssemos o homozigoto recessivo para azinho? Então, o indivíduo ele fosse, por exemplo, assim, ó, azinho, Bzão, traço. Hipoteticamente aí, tá? Quem seria o alelo hipostático e epistático? O B tem informação para produzir o produto B. Só que ele vai conseguir se manifestar nessa situação aí? Não. Por quê? O alelo azinho em homozigose, né, formando o genótipo azinho, não produzirá a enzima funcional, portanto a enzima A. Então, a enzima B não terá seu substrato, que é o produto A. Então, o alelo azinho é epistático em relação ao alelo Bzão. Ficou claro, então? Então, essa situação aí seria o bloqueio de um passo metabólico. Beleza? Continuando, então. Conversão. Ó, o substrato originalmente ele era branco. Aí veio a enzima aqui, ó. A enzima A produz um produto A, que é amarelo, e a enzima B produz um produto que é um produto B branco, tá bom? Por que o nome é conversão? Olha aqui, branco virou amarelo, só que amarelo se tornou branco de novo. Ficou claro? Então tá bom. Aí vamos imaginar a seguinte situação, então, né? Se esse daqui, ele está aqui, ó, o alelo Bzão, né? O alelo Bzão, traço. E aqui é a forma alélica azão, traço. O azão, traço produz a enzima azão, tá? A enzima A, tá? Toda vez que for azão, traço, produz a enzima A. Toda vez que for Bzão, traço, produz a enzima B. Se aqui tinha a cor branca e se tornou agora amarelo, tá bom? Mudou a coloração, o pigmento. E agora, com a atuação da enzima B, voltou a ser branco, está convertendo, né, o amarelo em branco, que era a cor original. Ficou claro? Então, a conversão? Aí eu te pergunto, quem que é o epistático e hipostático nessa situação aí? É o contrário da situação anterior. Se esse daqui ele está impedindo a manifestação do fenótipo amarelo, então nessa situação agora o alelo Bzão ele é epistático para o alelo azão. Ficou claro então? Ó, até combinou, né? Ficou claras essas diferenças de quem é epistático e quem é hipostático? Tá? Em cada situação diferente? Beleza? Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá, hein? Bem, depois de ter visto essas grandes 3 divisões aí, com relação à classificação das epistasias, vamos ver cada tipo em particular agora, tá? O primeiro que a gente vai ver aí chama epistasia recessiva dupla. E outra tem um macetinho aqui, galera, que vocês têm que colocar no coração de vocês. Se colocar no coração de vocês, vocês vão mandar benzão na hora da prova. Mas se você falar, não, eu não gosto da genética, eu odeio genética, aí não está no coração mais, aí não vai dar certo, né? Porque você gostando ou não de genética, ela é uma lei da natureza, ela faz parte da sua vida, ela faz parte da vida de todos nós. Você gostando ou não da lei da gravidade, ela está aí, né?
para desesperos de uns e para alegrias de outros. Né? Por desespero de uns, por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a ação da gravidade vai tornando você pelancudo, vai aqui, vai caindo, vai ficando mochibenta a pele. Por mais linda ou lindo que você seja, mais cedo ou mais tarde vai ficar mochibento devido à ação da gravidade. E a genética é da mesma forma, uma lei orgânica. Se você tiver no coração, você fala, nossa, que matéria legal, que gostoso, então vou me empenhar e vou aprender. Então, o que eu quero que vocês aprendam agora, que serve para todas as epistasias. Todas saem da proporção basilar, que é essa, 9 para 3, para 3, para 1. 9, azão, traço, bezão, traço. 3, azão, traço, bezinho, bezinho. 3, azinho, azinho, bezão, traço. E o último, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Galera, tudo coloca no coração. Opa, coração é aqui, né? Eu tô ficando doido, viu? Você estuda demais, fica doido também. Coloca no coração e na mente, nos dois. Associa os dois aí, a interação mente, coração, né? Para que vocês tenham uma visão ampla da vida. Então, nesse caso aqui, toda epistasia que nós veremos daqui para frente virá da proporção 9, 3, 3, 1. Tá bom? Então, a recessiva dupla. Olha o que está acontecendo aqui, Aqui está numa outra simbologia, a cor da flor de campânula, tá? Está em Wzão 1, Wzão 1, Wzão 2, Wzão 2, Wzinho 1, Wzinho 1, com Wzão 2, Wzão 2, tá? Ramon, eu posso colocar na forma de... Olha aqui, presta atenção. Se eu colocar assim, azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, também daria para entender o raciocínio? Também. Só que aqui a gente está respeitando a terminologia adotada pelos autores, tá bom? Mas é a mesma coisa em termos de conhecimento teórico, tá bom? Então, cruzando com o outro, vai dar um duplo heterozigoto, tá vendo aqui, como se fosse azão, azinho, bezão, bezinho, entendeu? Aqui, azão, azinho, bezão, bezinho, como se fosse a mesma coisa. E daí vai surgir aquelas combinações aqui, Olha aqui, O que é isso aqui, minha gente? Olha ali, é o famoso, tá lá, olha no slide. É o azão, traço, bezão, traço. Opa! Ramon, bem que é mesmo. É lógico que é, meu filho. Tô te falando isso daqui há anos. Tudo isso daqui há anos já. Olha aqui, Vai dar aqui. Azão, traço, bezinho, bezinho. Olha o outro aqui. Azinho, azinho, bezão, traço. E o último. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tá vendo? É a mesma coisa. Se você entende o básico, você consegue extrapolar para qualquer coisa que vier na sua vida. Então, olha aqui, Como que é epistasia recessiva dupla? O nome das epistasias te ajuda a entender o que está acontecendo. Se é recessiva dupla, quer dizer que a homozigose recessiva, seja num loco ou no outro, conferirá o mesmo tipo de fenótipo. Então, ou seja aqui, ou simultaneamente, vai produzir o fenótipo branco, enquanto o outro será azul. Tem explicação bioquímica para cada um desses aí? Tem, meu filho. Tem explicação bioquímica para tudo na vida. Os cientistas, o prazer deles, sente prazer em estudar isso que acontece em tudo na vida, né? Você também deveria ter prazer em estudar, né? Mas uns nem tanto, mas deveria, porque você estudando, você sai da sua mesmice e se torna uma pessoa melhor. Mas tem pessoa que não gosta de estudar. Enfim, cada um é cada um. Mas vamos pegar agora somente algumas explicações de rotas metabólicas para que vocês saibam que existe um porquê por trás de tudo. Ok? Vamos pegar nesse caso então da campânula aí. Olha o que está acontecendo aqui. O substrato inicial ele era incolor, tá vendo? Aí, produzindo uma enzima funcional, porque tinha a presença do alelo dominante, produz um precursor incolor e depois, tendo uma enzima funcional aqui, por último produz um pigmento azul. Beleza? Olha aqui, então a situação, vamos imaginar aqui, Então aqui é como se fosse azão traço, bezão traço, poderia ser uma situação, né? Ramon, eu quero que seja igualzinho lá. Tá bom, a gente faz igualzinho, não tem problema não. Wzão 1 traço, e aqui seria o quê? O genótipo. Wzão 2 traço. Produz uma enzima funcional. Aqui,
Produz uma enzima funcional? Teve o precursor incolor. Só que aqui era um homozigoto recessivo, que aqui é o W2 com W2. Sendo W2, W2, vai ter a enzima funcional? Não. Vai formar o precursor aqui? Vai formar o pigmento azul? Não. Qual que vai ser? O precursor incolor. Então permanece a mesma coisa. Tá vendo? Olha aí a última situação aqui, ó, que poderia ser tanto assim, né? Quando produz enzima funcional, ou quando não produz uma enzima funcional, que seria nessa situação, que tanto faz aqui nesse caso. Se não tem enzima funcional, não tem o Azão, né? Não tem, nesse caso que é o W1, né? Não vai produzir enzima funcional, que é a W1, portanto, vai permanecer sempre o substrato incolor, tá vendo? Então, tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação bioquímica, tá? No caso da campanula, é essa. Outro tipo de epistasia, epistasia recessiva. Então, nessa espécie Colíncia parviflora, ela apresenta 3 colorações na sua flor. Ela pode ser ou azul, ou magenta, ou rosa, né? E branca. Então, qual que é a explicação delas aí, ó? Se tem uma enzima funcional em cada etapa, em cada passo metabólico, produzirá ao final do processo a cor azul. Se produz somente a primeira enzima funcional, produzirá a coloração magenta. E se não tem uma enzima funcional desde o primeiro passo, produzirá o fenótipo branco. Tá vendo aqui, ó? O raciocínio é exatamente o mesmo. W traço, M traço. Como poderia colocar aqui, ó, na hora da prova? Ah, mas na hora da prova eu posso colocar Azão traço, Bzão traço? Pode, meu filho. Pode, meu filho. Não tem problema nenhum. Pode. Eu quero que vocês entendam. Genética não é decoreba. Genética é raciocínio. É lógico que tem alguns conceitos que são fundamentais, você tem que saber. Isso não tem, qualquer disciplina tem isso. Mas a essência da genética é raciocínio. Aqui, olha, qual que seria a outra representação desse aqui? Azão traço, Bzinho. Qual que seria desse aqui? Azinho, Bzão traço e o último, Azinho, Bzinho. Viu que tudo sai daquela proporção? Qual que eu falei? 9, 3, 3, 1. Tudo sai daqui. Beleza? Ficou claro? Então, essa epistasia é recessiva. Ah, amor, por que essa não é recessiva dupla, que era a anterior? Porque essa é recessiva num loco. Então, a recessividade em único, exclusivamente num loco, que é esse, produz um dado fenótipo. Nesse caso, é o magenta. Lá no outro era em 2, que era recessiva dupla. Essa aqui é recessiva, que é somente num loco. Beleza? Continuando. Olha um outro exemplo legal de recessiva que acontece em labrador, né? Quem conhece labrador aí, ó? É um cachorro bonito, né? Eu gosto, acho muito bonito ele. Então ele pode ter coloração preto, marrom ou dourado. Então olha o que acontece aqui, ó. Se ele for o Bzão, ele produz o pigmento preto. Se ele for Bzinho, produz o pigmento marrom. Só que o GNE, se ele tem a forma alélica Ezão, ele permite a deposição do pigmento. Se ele for homozigoto recessivo, ele não permite a deposição do pigmento. Produz, portanto, o fenótipo dourado. Então, olha aqui, ó. Bzão preto. Permitiu o pigmento, então o pigmento preto foi para o pelo. Então, portanto, o pelo ficou preto. Aqui, Bzinho, pigmento marrom. Permitiu ir para o pelo, então o pelo recebeu o pigmento marrom. Produziu pigmento preto. Ah, mas não vai poder ir para o pelo. Vai ficar, portanto, um pelo dourado. De forma análoga aqui, produziu um pigmento marrom, só que não foi para o pelo. Portanto, produzindo o fenótipo dourado. Então, daí saem as proporções 9, 3, 3, 4, né? Que na verdade é o somatório aqui, ó, o 9.
O 9 é muito fácil de entender, porque o 9 sempre sairá daqui, né? Agora, o que pode confundir, na verdade, muitas das vezes, é de qual 3 esse se trata, que se é o da primeira ou da segunda situação. E o 1 também é muito fácil de entender, que é o somatório com um dos 3 anteriores, tá bom? Olha outro tipo de epistasia, que é a epistasia dominante. Então, por que é dominante? Porque a dominância num dado loco, ou num dado gene, produzirá uma classe fenotípica. E nesse caso aqui, qual que é? É nesse loco aqui. Opa! Nesse loco. Então, na epistasia do tipo dominante, qual que é a proporção fenotípica esperada? Essa aqui. 12 para 3 para 1. Né? Por quê? Porque 9 partes se unem a 3, formando 12. 9 mais 3, 12. Mais 3 classes independentes, que é o rosa forte, e mais uma parte, né, que seria o duplo homozigoto recessivo, que é o rosa claro. Então, tá vendo? Tudo tem uma razão de ser. E esse aqui, nesse caso, é uma outra espécie, uma outra característica, né, que é a coloração da flor em a planta denominada vedaleira. Outro tipo de epistasia recessiva e dominante, tá? Então, é dominante e recessiva simultaneamente. Então, portanto, a dominância num dado loco, juntamente com a homozigose recessiva num outro loco, unidas formam uma classe fenotípica. Vamos ver qual é? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Dominância, né? Olha aqui, ó. Dominante aqui, dominante aqui. Recessivo aqui, recessivo aqui. Então, esses carinhas se unem, né? Então, qual que é esse aqui? 9, lembra? 3, 1. 9 mais 3, 12. Mais 1, 13. E esses 3 aqui, tá aqui, ó. 13 para 3. Então, nesse tipo de epistasia que é recessiva e dominante, a proporção fenotípica esperada é de 13 para 3. Tá bom? Ah, Ramon, que bicho que é isso daí? Eu não falei, né? Mas, na verdade, isso daqui é o cruzamento de galinhas com galos, né? Da raça Leghorn com Silks. Cruzando essas raças que são brancas, né? Leghorn com Silk, também conhecido como sedosa, produz progênies de colorações brancas e coloridas, né? Então, é um caso de epistasia recessiva e dominante. Outro tipo de epistasia, genes duplicados. Por que é duplicado? Lembre-se, o nome te ajuda a entender o que está acontecendo. Se está duplicado, quer dizer que eles têm funções similares. Né? Então, olha aqui, ó, essa desempenha a mesma função que essa. Vamos ver se isso é verdade? Olha aqui. Se aqui tem a forma Azão traço, Bzão traço, ele é triangular. Mas se ele tiver somente uma cópia do Azão traço, ele é triangular. Mas se é duplicado, quer dizer que a função dele é similar. Então, se esse Azão é similar ao Bzão, portanto, é triangular também. Então, somando 9 mais 3 dá 15. E o último que for faltando, 1. Então, desculpe, nesse tipo de epistasia, a proporção fenotípica observada é de 15 para 1. Ok? Outro tipo de epistasia que nós temos aí, genes duplicados com interação entre alelos dominantes. Então, quando existe interação entre um alelo dominante com outro loco, né? Olha aqui. Essas classes se fundem para formar uma classe fenotípica. Então, aqui, ó, na primeira aqui, ó, 9, Azão traço, Bzão traço, discoide. 3 de Azão traço, Bzinho, Bzinho, com mais 3 de Azinho, Azinho, Bzão traço, somando dá 6, esférica. E uma parte de Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que é a parte alongada. Então, qual tipo de característica nós estamos falando aqui, né? Para quem não percebeu. É a forma da abóbora. Então, o formato da abóbora. Tem um formato aqui, ó, que é o formato alongado. Tem um formato que é o formato
esférico, que é mais arredondado, mais ou menos, né? E o formato aqui mais ou menos forma de elipse, ó, mais discoide, ó, mais achatado. Então esse formato aqui é o discoide. Então temos lá os 3 formatos aí, discoide, esférico e alongado, tá bom? Então, qual que seria a proporção fenotípica dele? 9, 6, 1. Beleza? E para finalizar esse assunto de hoje, temos na verdade várias outras na literatura epistasias, né? Mas eu coloquei só mais essa daí porque achei curioso e a gente tem muito contato isso nas áreas agrárias, né? A coloração da pelagem, da plumagem de pássaros, né, periquitos nesse caso aí, né? Que ali, ó, pode ser verde, amarelo, azul ou branco, tá vendo? Azão, traço, bezão, traço, azinho, azinho, bezão, traço, azão, traço, bezinho, bezinho, e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tudo sai daquelas proporções que eu falei, 9, 3, 3, 1, tá vendo? Isso daqui com relação à plumagem em periquitos. Mas também temos a correlação à crista da nossa em galos e galinhas. Aqui, ó, formato em nós, formato em rosa, formato em ervilha e a crista simples, tá? Ramon, qual é o nome dessa epistasia que está acontecendo aí? Não tem um nome específico quando comparada às anteriores, mas é epistasia por quê? Porque cai naquela definição clássica que nós falamos lá. Epistasia é quando o produto de um gene interfere na expressão do outro, né? Então, um macetinho para você, vou te dar um macete. Ouça agora e veja com seus olhos. Tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, hein? Ó, o macete de prova. Quando tem mais quando tem mais de 2 genes, governando uma única característica, isso é um caso de epistasia, tá? Por que eu sei que isso aqui não é uma herança mendeliana clássica? Porque, olha aqui, galera, se isso aqui fosse uma herança mendeliana clássica, nós estamos falando aqui, ó, o gene A governaria uma característica e o gene B governaria outra característica. Só que aqui nós estamos falando, olha, presta atenção, nós estamos falando que o azão traço, bezão traço, são responsáveis por uma única característica, que é a cor da plumagem. Entendeu a diferença? Se fosse uma herança mendeliana clássica, por exemplo, vamos estar aí, poderia ser o azão responsável, o gene A responsável pela cor, enquanto o gene B seria responsável, sei lá, pela forma da pluma. Viu que é diferente? Um é cor e outro é forma. Isso seria herança mendeliana. Seriam 2 genes com duas formas alérgicas com 2 características simultaneamente. Agora, epistasia não. Epistasia é isso daí. São 2 ou mais genes governando uma única característica. Sacou? Então, toma cuidado com isso. Dê um macetinho na hora de fazer os exercícios daquela lista de exercícios que está lá, já lá no portal. É fundamental para que você não se perca na hora da prova e na hora da resolução da lista de exercícios. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que a aula foi extensa, foi densa, né? Pelo menos eu acho, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem mandar lá no WhatsApp, lá, vocês podem mandar através de perguntas por e-mail também, que não tem problema nenhum, ok? Então, essa é a matéria de interações alélicas e não alélicas, e espero que isso tenha sido de alguma forma útil para vocês. Portanto, agora somente cabe a sua dedicação. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!